Em julho de 2023, foi divulgado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com as 50 cidades mais violentas do Brasil. A pesquisa envolveu apenas cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, pode ser que existam municípios menores que são mais violentos. Quais são as cidades mais violentas do nosso país? Vamos lá? Maracanaú, Ceará. Em 2019, a cidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, foi a cidade com o maior índice de homicídios registrados no Brasil. Agora, ela aparece em 21ª. O motivo de tanta violência? Aparentemente, a culpa é da disputa de facções criminosas pelo território para o tráfico de drogas, que tem, em média, de assassinatos 55,9 para cada 100 mil habitantes. Apesar do fato, Maracanaú é o maior centro industrial do estado. Santa Rita, Paraíba. Santa Rita é um município localizado na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Sua população, em 2019, foi estimada pelo IBGE em 136 mil habitantes. Nas últimas 3 décadas, a cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o que, além da prosperidade econômica, trouxe também problemas sociais, incluindo a violência. Se em 2018 Santa Rita registrou uma taxa de 75 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, as estatísticas atuais mostram que a violência diminuiu, já que agora o número de mortes caiu para 56. Eunápolis, Bahia. Eunápolis é um município do estado da Bahia, na região nordeste do Brasil. Localizada a 522 quilômetros de Salvador, capital do estado, Eunápolis fica em 19º lugar das cidades mais violentas do Brasil. Eunápolis, antes da sua emancipação, era um vilarejo com rápido crescimento, tornando-se o maior povoado do mundo. Em 1988, o povoado se tornou município e hoje contabiliza cerca de 113 mil habitantes. Eunápolis registrou 56,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Luiz Eduardo Magalhães fica no extremo oeste baiano e sua população, conforme estimativas do IBGE de 2022, é de 107 mil habitantes. A cidade é considerada uma região de alto potencial em agricultura, mas ainda com grandes falhas em infraestrutura pelo simples fato de estar em fase de início de desenvolvimento. Luiz Eduardo Magalhães ficou em 18º lugar das cidades mais violentas do Brasil, com 56,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Queimados, Rio de Janeiro. Se em 2018 a cidade foi considerada a mais violenta de todas, dessa vez ela caiu consideravelmente, mesmo que continue violenta. No mês passado, os moradores enfrentaram uma madrugada de tiroteios e confrontos entre traficantes e milicianos que disputam o controle das comunidades. Para você ter uma ideia, em 2018, a cidade tinha 134,9 mortes a cada 100 mil habitantes. E agora, alguns anos depois, foram registrados 61,2 mortes. Itaguaí, Rio de Janeiro. Itaguaí é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, ficando a 73 quilômetros da distância da capital do estado. Com 133 mil habitantes atualmente, Itaguaí é um município em grande crescimento e onde a Marinha Brasileira pretende construir submarinos, inclusive atômicos, em parceria com o governo francês e estabelecer uma base naval. Mas a violência ainda reina na cidade, com 61,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Itaituba, Pará. Itaituba, no Pará, é o 14º município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Com cerca de 123 mil habitantes, também é uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque dos vestibulares regionais, estaduais e nacionais. Mas a violência ainda assusta os moradores, já que as estatísticas indicam
que acontecem cerca de 61,6 mortes a cada 100 mil habitantes. Ilhéus, Bahia. Localizado no litoral da Bahia, Ilhéus foi fundada em 1534 como Vila de São Jorge dos Ilhéus e elevada à cidade em 1881. É conhecida por ambientar os romances de Jorge Amado, famoso escritor baiano, como Gabriela. Porém, infelizmente, a cidade também é conhecida pela violência. Os números de criminalidade na região assustam, contabilizando 62,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Mossoró, Rio Grande do Norte. Essa cidade, que tem origem nos índios Monchoróis, foi criada em 27 de outubro de 1842, conforme o IBGE, através da Resolução Provincial de número 87. Cerca de 10 anos depois, em março de 1852, o distrito foi elevado à categoria de vila. Virou cidade somente em 9 de novembro de 1870, através da lei provincial. Até alcançar a atual formação, Mossoró passou por diversas mudanças, incorporando e desmembrando territórios. Hoje ocupa o 13º lugar das cidades mais perigosas do Brasil, com 63,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Salvador, Bahia. Obviamente, a cidade de Salvador dispensa apresentação. A capital baiana é conhecida pela arquitetura colonial portuguesa, pela cultura afro-brasileira e, claro, pelo litoral. O bairro do Pelourinho é seu coração histórico, com vielas terminando em praças grandes, prédios coloridos e igrejas barrocas. Neste ano, cerca de 13 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Salvador ficaram sem aulas, por causa da violência na capital. Em um caso recente, um tiro atingiu a cozinha da escola Pedro Nolasco. Em Salvador, o número de mortes é de 66 para cada 100 mil pessoas. Teixeira de Freitas. O povoado de Teixeira de Freitas teve sua origem em consequência do grande volume de madeira de lei existente na região, o que proporcionou a formação de casas, criando assim o povoado, que mais tarde foi denominado São José de Itanhém, por ficar próximo à margem esquerda do rio Itanhém. Anos depois, mudaram o nome para Teixeira de Freitas, uma homenagem ao ilustre baiano e estatístico Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, o idealizador e organizador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Na cidade, morrem 68,3 pessoas a cada grupo de 100 mil pessoas. Juazeiro, Bahia. Com uma população de 219 mil habitantes, Juazeiro é o 5º município mais populoso da Bahia e o 10º do interior do Nordeste. A cidade dá destaque para a agricultura irrigada e é conhecida como a Terra das Carrancas, figuras antropomorfas que adornam embarcações típicas no Rio São Francisco. Seu nome se origina da árvore do juazeiro, endêmica do sertão nordestino. Quanto à violência, infelizmente, Juazeiro está entre as cidades mais perigosas do Brasil, com 68,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Feira de Santana, Bahia, conhecida também como Princesa do Sertão. Feira de Santana é a maior cidade do interior da Bahia e também de todo o interior nordestino. Sua privilegiada posição geográfica, localizada entre o litoral e o sertão, transformou-a num grande polo econômico e educacional, com uma população de 616 mil habitantes, superando até mesmo algumas capitais brasileiras. Morrem 68,5 pessoas a cada 100 mil em Feira de Santana. Macapá, Amapá. A capital do Amapá não fica de fora da nossa lista. A cidade foi criada a partir de um destacamento militar criado em 1738. A história do nome Macapá se iniciou como vila e foi oficializada assim no dia 4 de fevereiro de 1758 pelo então governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Nesse momento da história, a cidade era habitada por casais de açorianos,
E a economia, cultura e política eram ligadas ao estado do Pará. Só em 1859 que a vila foi elevada à categoria de cidade, com 420 mil habitantes. Macapá registrou 70 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Altamira, Pará. Altamira fica no estado do Pará, localizada na região fisiográfica do Vale do Xingu. A cidade foi fundada em 6 de novembro de 1911 e contabiliza 113 mil habitantes. Um fato curioso é que, totalizando toda a área da cidade, Altamira é considerada o maior município do Brasil e o terceiro maior do mundo em extensão territorial. A onda de violência na cidade vem assustando os moradores. Em 2002, foram registrados 12 homicídios em menos de 2 semanas. Crimes que estão ligados a conflitos entre facções criminosas. Em Altamira, são 70,5 mortes para cada 100 mil pessoas. Sorriso, Mato Grosso. Situado na região norte de Mato Grosso, o município de Sorriso está entre as 5 maiores cidades do estado. Sua população é repleta de migrantes de todas as regiões do país, principalmente do sul e nordeste. Sorriso desfruta, além das riquezas naturais, de uma posição geográfica privilegiada, com excelentes condições de clima, relevo, solo e hidrografia. Infelizmente, as belezas naturais da cidade não evitam a violência, já que a cidade é a 6ª mais perigosa do país, com 70,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O Cabo de Santo Agostinho é considerado por diversos estudiosos o local do descobrimento do Brasil, por ter sido a porção de terra avistada pelo navegador espanhol Vicente Yanez Pinzón. Bem, como o ponto do desembarque do explorador no dia 26 de janeiro de 1500. Entretanto, como a visita do espanhol não deu em nada, considera-se que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Com mais de 208 mil habitantes, a cidade contabiliza 81,2 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Camaçari, Bahia. A história de Camaçari começou em 1858, quando os jesuítas João Gonçalves e Antônio Rodrigues formaram a Aldeia do Divino Espírito Santo. Logo depois, surgiu a Companhia de Jesus, um espaço feito para catequizar os índios. Em 1624, índios se juntaram aos religiosos para expulsarem os holandeses da Bahia. Mais de um século depois, em 1758, expulsaram os jesuítas da região e o povoado passou a se chamar Vila de Nova Abrantes do Espírito Santo. O nome Camaçari só surgiu em 1938. Com pouco mais de 100 mil habitantes, os registros da cidade marcaram 82,1 para cada 100 mil habitantes. Simões Filho, Bahia. Simões Filho era um antigo distrito de Água Comprida e tem sua história marcada pela herança colonialista portuguesa. A emancipação do distrito de Água Comprida se deu através de esforços de um grupo de moradores que, por volta de 1960, reuniram-se para tratar de problemas comunitários. Antes, pertencente ao município de Salvador, o distrito foi emancipado em 1961, passando a ser denominado Simões Filho, em homenagem ao jornalista Ernesto Simões Filho. Com 114 mil habitantes em Simões Filho, foram registradas 87,4 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Santo Antônio de Jesus, Bahia. Santo Antônio de Jesus fica a 187 quilômetros de Salvador, sendo considerada a capital do recôncavo baiano, por sua importância como maior polo comercial, industrial, educacional, de saúde e de serviços de toda a região. O primeiro povoado na região surgiu em torno de um oratório dedicado a Santo Antônio de Jesus, nas proximidades do rio Sururu. O distrito foi criado em 1852 e elevado à categoria de vila em 1883, tornando-se cidade apenas em 1891.
A atual segunda cidade mais perigosa do Brasil contabilizou 88,3 mortes para cada 100 mil pessoas. Jequié, Bahia. Por fim, temos a cidade mais perigosa do nosso país. Jequié foi a cidade brasileira com maior média de assassinatos proporcional à sua população, atingindo um patamar de 88,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Por isso, o governo estadual diz que ampliou ações de combate na cidade. A palavra Jequié deriva do tupi jequi, cesto afunilado usado como armadilha para peixes. A cidade se desenvolveu a partir da movimentada feira que atraía comerciantes de todos os cantos da região, no final do século XIX. Infelizmente, o crime tomou conta da cidade. A escalada de violência é resultado do avanço do tráfico de drogas, que desencadeou uma disputa entre grupos criminosos. A cidade, com população de 158 mil habitantes, registrou 142 mortes violentas só no ano passado. E aí, você conhece essas cidades? Ou mora em algumas delas? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!